É um prazer ser aqui conosco a mais um webinar Cato. Pessoal, vem chegando, estou vendo o pessoal entrando, sala cheia, vou esperar vocês entrarem. Boa tarde. Que bom ter você aqui. E hoje, nosso convidado ultra especial topou um webinar sensacional, disruptivo, ousado. Você precisa ficar do começo ao final. Sabe por quê? O tema do webinar é: a sua empresa pergunta, a Cato responde. E hoje a palavra ao nosso gerente sênior jurídico, Alexandre Albuquerque, falando sobre a medida provisória 936. Então você não pode perder. A primeira webinar foi sensacional, as pessoas conseguiram tirar suas dúvidas, todos os profissionais aqui alinhados, casa cheia também, estava muito bacana. E agora com o Alexandre, fazendo mais uma edição para apoiar você, profissional, que precisa de mais conteúdo e desmistificar, simplificar as medidas provisórias que estão tentando organizar aí esse momento pandêmico tão delicado que passamos. O pessoal já está chegando, que bom, bem-vindos. Alexandre, como você está hoje, tudo bem? Tudo bem, Bianca, graças a Deus está tudo em paz. É um período triste, mas um período que nos leva a aprender, reaprender coisas, conceitos, nos leva a uma reinvenção das práticas que nós adotávamos até então. Então, ao mesmo tempo que é um período muito triste, muito difícil para todos nós, eu me sinto bem com a possibilidade da reinvenção, com a possibilidade de fazer melhor do que fazia antes, e com a determinação do período de que a gente olhe para as pessoas de uma forma diferente, com mais empatia, com passividade, enxergando o que importa, tá? No tratamento das pessoas, no convívio social com as pessoas e na coesão necessária para que a gente tenha êxito, né, quando essa fase passar, em reconstruir o mais rápido possível o tempo que nós perdemos e trazer a atividade empresarial para um nível ótimo, no menor tempo possível, para retomar as nossas vidas com um novo mindset. Muito bem. Nossa sala ficando cada vez mais cheia, cheia de profissionais que, como você, estão aqui tentando entender essa medida provisória 936, tentando também se capacitar, ficando cada vez mais preparado para esse mundo que vai ficar cada vez mais competitivo. Eu sou a Bianca, gerente sênior na Cato Empresas, e o meu convidado de hoje é o Alexandre Albuquerque, gerente sênior do nosso departamento jurídico. E hoje o webinar é: a sua empresa pergunta, a Cato responde. A sala está ficando cheia, tragam as suas dúvidas, todas as suas perguntas, e enquanto vocês se aquecem aí para perguntar, eu tenho perguntas. Alexandre, me fala uma coisa. Da última vez que a gente conversou, eu lembro que você comentou que não tem uma bala de prata, não tem um plano com uma ação ou poucas ações que serão suficientes para resolver todos os problemas das empresas e dos colaboradores. Você trouxe bastante esse tema, né? Você pode só resgatar como a gente finalizou o último webinar para os nossos convidados também conseguirem absorver o conteúdo? Claro, um prazer. Bianca, como nós comentávamos no nosso mais recente webinar, não existe realmente uma bala de prata ou uma medida que resolva a maior parte dos problemas, equilibrando os interesses de empregadores e seus colaboradores. É preciso realmente tecer uma colcha de soluções, de modo tal que em cada pedacinho dessa colcha a gente atinja um ponto importante de problemas enfrentados. Então, a 936, ela traz fundamentalmente duas saídas, que é a redução proporcional de salário e carga e jornada de trabalho,
ou a suspensão do contrato de trabalho. Eu imagino que para muitas empresas isto não será suficiente. Eu imagino que, olhando para situações de muitos cargos, muitas funções, as empresas não têm condições de entrar num programa dessa forma, ou desse quilate, e simplesmente pensar que vão conseguir garantir um período de emprego pós-pandemia. Né? Porque não se consegue ver o futuro, não se consegue ver o dia de amanhã. Agora, é muito importante, na hora de construir, de tecer essa colcha de soluções que podem ajudar a empresa e, de modo a equilibrar os seus colaboradores, pensar em 3 coisas. Primeiro, nós precisamos ser éticos ao fazer isso. Não adianta a gente bolar alguma solução que não encontre amparo no sistema jurídico brasileiro. Isto certamente exporá mais a empresa ao risco. Segundo, ao procurar essa solução ética, faz muito sentido que, além da própria ANP, a gente enxergue a CLT e a gente enxergue as possibilidades de negociação coletiva entre os sindicatos patronal e o sindicato dos trabalhadores. Quarto, uma dose de compassividade faz todo sentido. Nós não podemos esquecer que os nossos colaboradores podem ser também os nossos clientes. Tá? Nós não podemos esquecer de que não existe uma sociedade empresarial se não existir o elemento humano, né? Alimentando aquela sociedade, movimentando aquela sociedade. Então, agir com equilíbrio, agir procurando conciliar os interesses de preservação da sociedade, e também os interesses de subsistência das pessoas é essencial. Mas, repito, dificilmente nós conseguiremos, com uma ou duas medidas, sejam elas a combinação de parte da nossa empresa ter o seu contrato de trabalho suspenso e outra parte da nossa empresa ter jornada e salários reduzidos, dificilmente, combinando apenas essas 2 medidas, nós vamos resolver todos os nossos problemas. Tá? Então, é realmente um período complicado e o grande segredo é a gente pensar na nossa gente como nós pensamos em nós mesmos. É a gente pensar que uma gama de soluções tende a dar mais oportunidades da empresa empregar algo que seja efetivo para si e para cada setor ou para cada necessidade da sua gente. Sensacional! A sala ficou mais cheia ainda. Bem-vindos e bem-vindas ao nosso webinar A Sua Empresa Pergunta e a Cato Responde. Hoje o tema, Medida Provisória 936, com Alexandre Albuquerque. A nossa conversa vai durar 1 hora, nós começamos às 13h e vai até às 14h, não sai daí, você não pode perder, porque a pergunta do seu colega pode ser a sua dúvida também, e você pode elucidar outras pessoas, ok? Então, não perca. Já chegou uma pergunta aqui, Alexandre, vou passar na frente da pergunta que eu tinha, vou dar prioridade para a nossa audiência, e veja, Alexandre, a dúvida também surgiu no primeiro webinar, então deve ser uma dúvida latente. Vamos à pergunta da Edila. Tenho um funcionário que está com requerimento de redução de 50%. Podemos colocá-la em férias, mesmo tendo o acordo? Essa foi uma dúvida que surgiu da outra vez, Alexandre. A questão do se eu estou reduzindo a jornada e eu estou reduzindo o salário, eu posso colocar também em férias, mesmo com esse acordo? Como proceder? A 936 não trata da acumulação de outras possibilidades. Mas o que é razoável a gente pensar? Se nós temos uma pessoa que tem um pacto de redução proporcional da jornada e do salário, é porque nós precisamos que essa pessoa trabalhe. Não faria sentido fazer um pacto com essa pessoa
para que ela atenda, para que ela continue exercendo a sua função, reduzindo o seu salário, reduzindo a sua jornada e, ao mesmo tempo, colocá-la de férias. Mas, veja, é perfeitamente possível que a pessoa passe um período com o salário e a carga horária reduzida e depois que voltar à condição normal, ou depois que acabar o prazo que estiver estipulado neste acordo, se a pandemia ainda não acabou, é perfeitamente possível empregar a concessão de férias conforme a medida provisória 927, salvo o melhor juízo. Ou o contrário, coloca-se as pessoas de férias, como várias empresas que eu tive a oportunidade de conversar com os departamentos jurídicos fizeram, né? E quando as pessoas regressam, considerando que o nível de atividade daquelas pessoas ainda é muito reduzido, que a gente aplique um novo acordo, mas não mais por férias, já que a gente precisa das pessoas trabalhando, que a gente reduza a jornada e reduza o trabalho. Então, uma medida pode suceder a outra sem problema nenhum. Acumular as duas ao mesmo tempo, eu não posso dizer que é impossível. Porque impossível não é. Mas, pela própria coerência da medida, eu não aplicaria dessa forma. Porque o que é que a pessoa que está no meio de um acordo com redução de jornada e redução do salário receberia durante as férias? Ela receberia as férias como se estivesse na jornada integral? Bom, aí faz sentido. Nós estamos no meio do acordo e nós vamos repactuar, né, para que você saia de férias, a pessoa saia de férias, recebendo a remuneração anterior dela. Aí, ok. Mas pelo teor da pergunta, eu entendo que talvez o que essa empresa queira seja colocar a pessoa de férias pagando o valor da jornada reduzida. Não me parece ser coerente. Se, no entanto, nós concedemos as férias e pagamos o valor nominal do salário daquela pessoa, é perfeitamente possível. Só não esqueçam de formalizar isso adequadamente. Colocar a regra do jogo a toda a evidência, dizendo, olha, nós estamos combinando as possibilidades de duas medidas provisórias diferentes, e nós estamos procurando não trazer nenhum prejuízo ao colaborador. Então, se ele sai de férias, ele vai receber a mesma remuneração que ele receberia antes, em condições normais de temperatura e pressão, com a possibilidade do diferimento do texto constitucional para adiante, que é o que prevê a medida provisória 927 ou 928, eu sempre me confundo com os números, e com a possibilidade de concessão de férias com aviso de apenas 48 horas, né, de antecedência. Então, resposta. É possível, se a gente evita que essa pessoa tenha um prejuízo na sua remuneração e no texto constitucional, mesmo aplicando a regra da MP 927, agora, não é razoável e, particularmente, eu não acho possível que a gente, durante esse pacto de redução de jornada e redução do salário, queira manter uma pessoa em férias com a remuneração inferior. Lembrando, o tripé dessa medida é 1. Preservação da atividade empresarial e da atividade laboral, preservação da renda, preservação de empregos. Note, a pessoa que teve o período de férias durante a redução do salário, ela pode não receber da União Federal, por conta das férias, o auxílio emergencial. Por isso, até por isso, eu não acho razoável.
Muito bom, Alexandre. Obrigada. Nossa participante agradeceu o esclarecimento. A próxima pergunta, e eu vou fazer as perguntas na ordem de chegada, para que não prejudique ninguém, e também a gente se compromete a analisar essas perguntas, as que não a gente não conseguir responder, para ou fazer um próximo webinar, mas a tentativa aqui é que a gente ajude um maior número de pessoas, ok? Alexandre, a próxima pergunta coloquei o meu pessoal em redução de jornada de trabalho. O depósito pelo governo poderá ser efetuado na conta salário ou será necessário abrir uma conta corrente ou conta poupança? Você sabe essa resposta, Alexandre? Sei que tem um viés aí que não é 100% jurídico, mas se você tiver alguma ideia sobre a resposta para ajudar o Frederico. Frederico, eu gostaria muito de responder essa resposta, de responder a sua pergunta, perdão, com toda a convicção, mas eu não a tenho. A princípio, eu não vejo nenhum impedimento de que esse valor seja realizado, o depósito do valor do benefício seja realizado na conta salário. No entanto, quem está responsável por editar todas essas normas, todas essas regras, é o Ministério da Economia. E o que é interessante fazer? Primeiro, pesquisar nas regras editadas pelo Ministério da Economia nas últimas semanas para ver como isto está regulamentado. Segundo ponto, depois de pesquisar, subsistindo a dúvida, vale tentar um contato com as DRTs, com a superintendência SRTs do trabalho, e vale tentar um contato com o próprio Ministério da Economia através do site. Então, eu não consigo te responder com precisão, porque Mas já fato, ajudou. Ajudou bastante, Alexandre, obrigada. Então, ficou claro aí para procurar Ministério da Economia e as DRTs. A próxima pergunta, Alexandre, é a seguinte, é da Elaine. Ela gostaria muito de saber se existe um limite máximo em meses para suspensão do contrato de trabalho. E existe algum contrato específico para que a empresa viabilize essa suspensão? Olha, a medida provisória é bem clara em relação à possibilidade de suspensão do contrato de trabalho e ao tempo. Eu vou achar aqui exatamente o artigo que nos responde essa pergunta, porque ele é bem interessante para a gente entender. Vamos lá. Nós estamos falando da suspensão do contrato, certo? Então, ele diz o seguinte: o contrato de trabalho será restabelecido no prazo de 2 dias corridos, contados da cessação do estado de calamidade pública, da data estabelecida no acordo individual como termo de encerramento de suspensão pactuado, ou da data de comunicação do empregador que informe o empregado sobre a sua decisão de antecipar o fim do período. Então, não há um teto, não há um tempo máximo para que isto aconteça. Enquanto durar o estado de calamidade, a suspensão do contrato pode subsistir. O que, no entanto, pode acontecer no meio disso, primeiro, porque nós estamos a falar de uma medida provisória. O que quer dizer isso? É uma medida que, se não for referendada pelo legislativo, pode perder a validade, né? Ela pode ser, inclusive, emendada pelo próprio legislativo, ou seja, temos 3 hipóteses. A hipótese da medida provisória perder a validade, se não ocorre o referendo legislativo no tempo. A possibilidade da medida provisória mudar quando o legislativo for operar para referendá-la, e a possibilidade de se manter. O que pode acontecer? Num desses caminhos, exceto o último, que é ela se manter como está, o benefício pode mudar, o benefício pode ser limitado ou estendido. Então, nessa hipótese do benefício ser limitado ou estendido, de existir um prazo
que não seja estendido pela União Federal, é de se pensar se aquele colaborador que está afastado, recebendo o benefício da União Federal, não ficará em situações precárias, né? Está com o contrato suspenso e não recebe o valor do benefício a partir de um determinado momento, então vai ficar mais distante da sua renda habitual e deve ter problemas para se manter. O que eu aconselho nesse momento? Revisar a decisão de suspensão do contrato. Primeiro, verificando se o benefício vindo da União Federal, dos recursos do seguro-desemprego, continuará existindo, e se não continuar a existir, como é possível fazer para manter esse empregado afastado com o menor problema financeiro possível. Por exemplo, seria possível estabelecer uma bolsa, um subsídio para esse empregado. Lembrando que a medida provisória estabelece que esta bolsa, esse subsídio, essa ajuda de custo, jamais integrará o salário, para qualquer efeito, né? E ainda pode ser deduzida do imposto de renda das empresas. Então, resta observar. Não é preciso fixar um tempo. Esse tempo pode ser de 3, 4, 5 meses. No entanto, se a pandemia, se o estado de emergência deixar de existir, esta medida não terá efeito, ou seja, a pessoa volta a trabalhar porque o estado de emergência deixou de existir. O próprio empregador pode abreviar esse período. O próprio empregador, depois que o colaborador voltar e subsistindo a pandemia, pode novamente fazer a suspensão do contrato de trabalho. Não é obrigatório fazer uma única vez, né? Mas, em qualquer hipótese, sempre verificar se não há um desequilíbrio entre a condição do empregado com o contrato de trabalho suspenso, recebendo o benefício da União Federal, ou sem receber. Sem receber, eu entendo que as empresas podem não ter saúde financeira o suficiente para garantir o salário, mas podem ter condições o suficiente para garantir uma ajuda de custo que não permita deteriorar tanto as condições de subsistência dos seus colaboradores. Realmente é denso o assunto, hein, pessoal? Prestaram bastante atenção, vai ficar gravado depois. No final eu dou as orientações para que você possa revisitar o conteúdo. Alexandre, ainda no tema de suspensão do contrato, de férias, isso não está muito claro, né? Eu não sei como a gente pode orientar os nossos participantes agora, porque tem uma dúvida aqui bem pertinente para que a gente possa avançar no conteúdo, né? Então, a dúvida é, quando as férias estão vencidas, o contrato foi suspenso, como é que a empresa faz? Ela pode dar essas férias após o período de suspensão, mesmo que tenha ocorrido a invasão do novo período? Então, tem essa nuance das férias que estão para vencer, se vai pagar férias em dobro. Como que funciona isso pela perspectiva da MP 936? Vamos lá. Se bem entendi a pergunta, o que o nosso parceiro quer escutar de nós é se ele pode conceder férias durante o contrato de suspensão e durante a suspensão do contrato de trabalho, e não podendo, o que ele deveria fazer, né? Se ele depois vai ter que pagar em dobro porque ele não concedeu, etc, etc. Bom, vamos lembrar o começo do webinar e o final do último. Existe uma solução para resolver todos os problemas? Não. Não existe uma bala de prata. Muito bem. Então, antes da gente aplicar qualquer medida, ou suspensão do contrato de trabalho, ou redução, ou colocar as pessoas em férias, é preciso ler o cenário. Então, se nós temos um tanto de gente nas nossas empresas que está com férias por vencer, o que é um aconselho para se evitar qualquer discussão futura? Coloca a pessoa em férias logo. Não é obrigatório, claro que não. Mas a gente quer resolver
a possibilidade, quer prevenir a possibilidade de atritos, o melhor a fazer é construir uma escadinha e dizer, primeiro vou colocar em férias, né? Porque essa pessoa já tem direito a férias, né? E o direito dela poderia ser exercido durante a suspensão do contrato de trabalho. Não faz sentido conceder férias durante a suspensão do contrato de trabalho, né? Não dá, são coisas incompatíveis. O contrato está suspenso, isso quer dizer que a pessoa não está trabalhando, né? Então, seria conceder férias da suspensão. Não, as coisas não combinam, o raciocínio não fecha. Então, conceder as férias antes ou depois do período de suspensão do trabalho é a medida adequada. Durante, não. Durante não é razoável e tende a gerar atritos. Ale, é possível que concedendo depois que a pessoa voltar, em caso do período aquisitivo ter sido completamente consumido, que eu venha a ser obrigado a pagar em dobro? Sim, é possível. É razoável. Posso me defender disso porque eu não tinha outra alternativa? Pode se defender disso. Qual é a minha chance de vencer? Eu diria que por conta do estado de exceção que nós vivemos hoje, as chances seriam maiores do que se nós estivéssemos sob condições normais de temperatura e pressão. Mas é buscar por um atrito. É deixar de prevenir esse atrito no planejamento do que nós vamos fazer para resolver as situações da nossa empresa. Então, antes de colocar a pessoa com o contrato suspenso, conceda as férias. Se a pessoa está com o contrato suspenso agora, e você percebe que isso pode acontecer, você pode tomar a decisão de antecipar o retorno, colocar em férias. Né? Tá claríssimo, Alexandre. Agora ficou bem claro. Que bom, obrigada. A próxima dúvida, Lê, a colaboradora está grávida e com o contrato suspenso. No momento que recebe o relatório solicitando a licença maternidade, como fica esse período? Como é que funciona essa gestante com o contrato suspenso e em vias de sair para a licença maternidade? Nossa, muito interessante a pergunta. Eu não havia pensado sobre isso, mas certamente deve acontecer. Vamos lá. Se eu, gestante, em vias de dar à luz, tenho o meu contrato de trabalho suspenso, não faria sentido algum que eu retornasse ao trabalho, né, para então ter direito à licença maternidade. Eu compreendo que na suspensão do contrato, a pessoa que está afastada continua afastada, notifica a empresa sobre a data de nascimento do seu filho, né? A CLT prevê 120 dias, se eu não estou enganado, de licença maternidade. Se a pessoa está com o seu contrato de trabalho suspenso, na minha opinião, é um CPF falando, né, a contagem da licença continua mesmo dali, porque o contrato está suspenso, ela está com o seu filho em casa, está dando atenção, ou seja, a suspensão do contrato de trabalho não impede que ela seja mãe em tempo integral, ao contrário, né, facilita isso. Então, depois que acabar o prazo de suspensão do contrato de trabalho, pode-se contar o tempo restante para o final da licença maternidade. O que não está claro é como o judiciário vai reagir a isso. Nós não podemos dizer de nenhuma maneira que o judiciário vai abraçar esse pensamento de Alexandre Albuquerque. Primeiro, por quê? Historicamente, nós não somos um país previsível em matéria de decisão judicial. Aliás, isso é conhecido mundialmente. Né? Nós somos um país com uma grande
dificuldade, com a grande instabilidade na previsão do futuro, em relação ao que está posto sobre o judiciário. Segundo, porque quando essas medidas provisórias foram editadas, se pensou nas situações gerais e não nas situações específicas. Então, é muito razoável crer que a União Federal, que o Executivo, ao trazer essa medida provisória, tem olhado para aquilo que resolve 80% a 90% dos problemas previsíveis, sem olhar para a realidade das categorias ou das pessoas em exceção à regra, que é o caso onde se encontra a colaboradora grávida prestes a dar à luz. Então, para ser conservador, após o retorno da suspensão do contrato de trabalho, eu procuraria, conceder os 120 dias previstos na CLT ainda assim. 2, procuraria o sindicato dos trabalhadores e procuraria fazer um acordo coletivo disciplinando isso. E esse acordo coletivo pode resolver a questão. O grande impasse é que existe, se eu não me engano, no artigo 611b da CLT, uma previsão de acordos coletivos não podem tratar sobre o prazo mínimo da licença maternidade. Então, o acordo não poderia modificar o prazo da licença de maternidade de 120 para 80, para 90. Não, vai ser sempre 20. Ele pode ampliar, mas reduzir ele não pode. Muito bem. Se essa é a situação, a saída seria que a contagem do prazo de licença maternidade não ficasse prejudicada pelo tempo de suspensão do contrato de trabalho. Né? Mas é uma questão que precisa ser amadurecida, precisa ser explorada, porque nós não sabemos como o judiciário se manifestará sobre isso, nem como o Ministério da Economia, que hoje abrange o antigo Ministério do Trabalho, vai se posicionar ao final desse tempo. O que vale fazer? Além do que eu comentei até agora, vale consultar como devo proceder em relação a isto. E ainda assim, com a resposta do Ministério da Economia, não é certo que o Judiciário seguirá. A menos que o Ministério da Economia, o Executivo, legisle sobre isto, ou através de medida provisória, ou através de proposta de lei, e seja referendado no Congresso Nacional. Perfeito. Alexandre, é possível suspender o contrato de jovem aprendiz? A pandemia nos trouxe essa característica. O que se aplica aos colaboradores se aplica também ao jovem aprendiz. Pode haver questionamentos futuros? Pode. Mas, na medida em que o jovem aprendiz não tem como trabalhar neste período, uma medida que também pode proteger a renda do aprendiz é a suspensão do contrato, porque ele também tem direito aos benefícios que o Estado oferece. E, Alexandre, o Covid-19 será incluído nessa medida provisória ou foi incluído como uma doença de trabalho? Gente, eu adorei essa pergunta. Nós temos um grupo gigante, comandado por um grande amigo, que chama Label, o nome é óbvio, né? E nós estávamos a discutir isso. Eu só voto vencido. Eu entendo que não pode ser considerado uma doença de trabalho, a menos que os empregadores não tenham fornecido os equipamentos de proteção para os seus trabalhadores, desde que esses equipamentos estejam disponíveis e à venda. Muito bem. Esse é meu entendimento.
A maioria dos juristas do Brasil defende hoje que sim, pode e deve ser considerado uma doença de trabalho. Então, sobretudo quando essa pessoa trabalha nas atividades essenciais, aquelas que não podem ser descontinuadas. Aí, nesse caso, esse grupo de juristas ainda entende que a causa e efeito, ou seja, a doença, né, é presumivelmente uma doença do trabalho. Eu não concordo. Não concordo porque nós estamos num período de pandemia, e no período de pandemia, os interesses sociais sobrepõem-se aos interesses e direitos individuais. Mas não é assim que esse grupo de juristas, que tem juízes, desembargadores, membros do Ministério Público e vários advogados, professores de direito do trabalho, pensa. Se pensa que sim, é um acidente de trabalho, pode ser um acidente de trabalho, se a atividade não é essencial, o nexo causal deve ser comprovado, deve ser discutido, né? Não se admitindo aí que se faça prova negativa nem para o empregador, nem para o empregado, que é aquele, eu tenho o dever de provar que eu não causei isso, porque não é possível. Mas pode sim. Para as atividades essenciais, a exemplo de hospitais, que é a típica atividade essencial, é de se presumir que a pessoa adquiriu aquela doença no trabalho. Embora não se possa dizer em qual trabalho, porque é muito comum que médicos e enfermeiros trabalhem em mais de um hospital, né? Então, isso torna o nexo bastante difícil de discutir. No entanto, esse é o entendimento da maioria. O que eu pendo a dizer para vocês é o judiciário, a não ser que nós tenhamos uma profunda mudança de postura, o que eu não acredito, deve considerar, sim, doença do trabalho. Sujeitando o empregador a todas as obrigações de reparar e, inclusive, sujeitando o empregador a ter o fator previdenciário incrivelmente atingido se o volume de doenças de Covid, de contaminação do Covid, for elevado. Não tá fácil, hein, Alexandre? A vida de quem trabalha no jurídico, na vida de quem trabalha com folha, não tá fácil, pessoal. Bom, vamos beber uma água e aqui já tem um pop-up na sua tela. Se você quiser saber mais sobre as próximas agendas das nossas lives no Instagram e webinars, siga a Empresas Oficial no Instagram e logo abaixo você tem o endereço @catoempresasoficial no Instagram. Semana que vem tem muita coisa boa também. Profissionais altamente gabaritados e criteriosamente selecionados pela Cato Empresas, que tem o compromisso de trazer conteúdo relevante para que você tenha mais munição para atravessar esse momento tão delicado e tenso. Alexandre, tem bastante pergunta, eu já dou o spoiler que não vai dar tempo de responder todas, então eu vou trazer aqui, pode não ser uma pergunta tão pontual, e sim algo que impacte o maior número de pessoas na dúvida, ok? Então, aqui, Alexandre, ainda temos dúvida sobre a condição do colaborador. Então, tem aqui um funcionário com redução de jornada em 50%, mas tem aposentado aí. Como é que funciona o aposentado nesse contexto, Alexandre? É normal? Vida que segue? Não? O que é que nós falamos de um aposentado que está ativo e teve uma redução de jornada? Sim, é possível a redução de jornada também para o aposentado. O que deve existir, até no seio da medida provisória 936, é a discussão se faz sentido ele receber ou não receber o benefício, vez que já recebe a aposentadoria.
Mas o contrato desta pessoa também pode sofrer alteração de jornada e, portanto, proporcional ao salário, e também pode ser suspenso. O que resta para discutir é se ele fará jus ou não a receber o benefício do Estado. E será um direito dele discutir, ele terá o direito de discutir isso com o Estado. Né? Se o Estado regra que ele não vai acumular esse benefício com a aposentadoria, o que eu acho bastante justo, ele vai ter que levar essa discussão ao judiciário na sequência. Mas para a empresa, nada muda. Ela pode reduzir o contrato e reduzir o salário, pode suspender o contrato. Alexandre, eu achei a próxima pergunta bem interessante, pode ser a dúvida da maioria aqui. Alexandre, pergunta se tem que comprovar o valor que a empresa tem em caixa para adotar as medidas da medida provisória. Só tem direito quem está quebrando? Não. Essa medida é ampla e não há necessidade de se fazer uma prova. O que pode acontecer com várias empresas é que os colaboradores venham a questionar, alegando que a empresa tinha condições perfeitas de manter tudo funcionando. E que, então, ela não deveria ter adotado essas medidas. Mas eu não vejo que as medidas são restritas a empresas, apenas as empresas que têm problema. O que a gente precisa entender é o tripé da medida. Eu volto a ele. Preservação de emprego, renda e atividades empresariais. Então, nós estamos falando de qualquer tipo de empresa que, com o caixa cheio ou com o caixa vazio, vá perder faturamento em função da pandemia, o que é muito razoável para a maior parte das empresas. Onde está se preservando um faturamento próximo do real ou até maior do que o real, são em atividades ligadas à alimentação, né? Então, fundamentalmente o varejo, fundamentalmente a agricultura e fundamentalmente a indústria de processamento dos alimentos, porque as pessoas precisam continuar se alimentando, algumas consumindo menos, porque os recursos familiares são menores hoje do que no passado, algumas consumindo mais, algumas estocando, de modo que é presumível que a receita desses setores não seja muito afetada. Mas vejam, na medida em que é fundamental a coesão pelo isolamento social, alguns desses setores têm adotado medidas para que os seus colaboradores permaneçam em casa, não trabalhem, façam, ou está no home office ou está sem trabalhar. As funções administrativas tendem a ser reduzidas, e não faria sentido que essas empresas ficassem fora da possibilidade de alcançar os benefícios previstos na medida provisória. Porque não se aplica homogeneamente um benefício dentro de uma empresa. Um determinado setor pode não ter condições de funcionar por alguma característica, não ser necessário funcionar porque não tem demanda para que ele funcione, e a empresa não pode ser obrigada a manter um setor funcionando porque ela não está em dificuldades financeiras. Então, acho que não é essa a questão, embora os empregados possam sim questionar, e cabe à empresa, se for questionada, demonstrar o porquê fez isso, mas nunca foi diferente no judiciário. Quando alguém nos diz que alguma coisa, quando alguém reclama que alguma coisa esteve errada, nós nos defendemos e mostramos por que não estava errado. Muito bem, muito bem. E, Alexandre, no caso de colaboradores que estão afastados pelo INSS por acidente de trabalho, como fica quando a empresa decide suspender o contrato da maior parte dos colaboradores? O colaborador afastado continua afastado. Ele não foi impactado pela medida provisória 936. Ele já estava afastado. Ele vai continuar recebendo o benefício do INSS. E não faria nenhum sentido rever o afastamento para aplicar alguma coisa da 936. Isso sim poderia até ser danoso para ele. Então, o que está afastado continua afastado e não deve ter prejuízo no recebimento dos benefícios do INSS.
Ótimo. Alexandre, nós temos mais 15 minutos. Eu vou tentar também fazer algumas perguntas aqui. Último. Vamos lá. Alexandre, um colaborador em home office, ele contrai a Covid-19, a empresa pode ser responsabilizada de alguma forma? Não deveria. Não. Vamos lá. Vamos fazer uma linha de raciocínio holística. Uma empresa que adotou a medida de colocar os seus colaboradores em home office agiu no sentido das orientações das autoridades, Ministério da Saúde, Organização Mundial de Saúde, beneficiando as condições de que aquela pessoa se mantenha segura em frente ao contágio. Então, não se pode dizer que as condições das nossas casas seriam piores ou mais graves do que as condições do nosso ambiente empresarial, dos nossos escritórios. Existem situações assim? Sim, podem existir. Pode existir a situação em que um trabalhador está em home office e tem a esposa ou o marido com Covid, mas isso não é uma condição de quem tem um emprego. Isso é uma condição de qualquer pessoa. Quando uma pessoa está em home office, ela não precisa se deslocar, não precisa usar o transporte público, o trem, o metrô, o ônibus, o Uber, o táxi, não precisa sair às ruas e não precisa se sujeitar ao grau de contaminação, à possibilidade de contaminação dentro do escritório. Então, é uma medida que favorece a proteção das pessoas. Se no futuro isso pode ser questionado, pode. Eu não consigo enxergar em quais situações alguém conseguiria demonstrar que foi pior a medida para ele e que a Covid que o acertou advém da razão dele estar trabalhando de casa. Não faria muito sentido. Ele vai dizer, provavelmente, que alguém da casa dele foi contaminado e, por isso, como ele estava trabalhando de casa, é um acidente de trabalho. Mas, como eu disse, ao levar as pessoas para casa, a empresa acaba tomando uma medida muito mais protetiva do que manter as pessoas no escritório. É possível alguém questionar? Agora, o caso concreto é que vai nos dizer se faz sentido que a pessoa tenha razão ou não. Então, é a prova que a pessoa vai produzir no judiciário e a forma como a empresa vai se colocar diante do que a pessoa disser ali. Isso vai definir certamente o resultado do processo, tirando a imprevisibilidade que nós todos já conhecemos. Pessoal, caso você tenha alguma instabilidade no áudio, na imagem, tenta dar um refresh na página, um F5, para que consiga atualizar, ok? Alexandre, uma dúvida a respeito de estagiários. Imagine aí que a empresa esteja fechada, sem as atividades todas suspensas. O contrato de trabalho desse estagiário, ele deve ser suspenso, tem que fazer um documento para suspender esse contrato? Vamos lá. Se o estagiário está de casa trabalhando, não. Né? Se o estagiário não está trabalhando, sim. O razoável é que se faça isso. Né? Não há nenhuma razão para não se fazer. O que se pode fazer em relação a isso se houver uma suspensão do contrato do trabalho muito simples, ele também terá direito aos benefícios que a União Federal está empregando. E é uma discussão bem válida. Se a empresa resolver, se a pergunta for no sentido de a empresa pode deixar essa pessoa trabalhar sem prejuízo de sua remuneração, pode. Não há nada que vede isso. Né? Precisa só deixar claro que, em que pese os escritórios estejam fechados e elas não estejam passando nenhuma atividade para esse profissional, ela por bem manter a sua remuneração como se tudo estivesse correndo corretamente. Excelente. Alexandre, uma outra, emendando nesta
esta dúvida. O estagiário ele pode receber o benefício emergencial? Pode. Pode sim. Ótimo. Alexandre, eu sei que a gente tratou isso no primeiro webinar, mas bastante empresa, profissionais nos procurando e perguntando sobre hora extra com redução de salário e jornada. É possível realizar hora extra com a redução de salário e jornada? Não faz sentido. Né? Com redução de jornada e salário, e a pessoa com necessidade de realizar hora extra tem alguma coisa que não fechou no planejamento. O que eu aconselho é que quando a empresa notar que isso pode acontecer ou que começou a acontecer, que ela reveja, que recalibre a redução de jornada e do salário imediatamente, porque não faz sentido nenhum reduzir a jornada, reduzir o salário e depois ser constante, né, a necessidade de horas extras. Agora, claro, uma vez ou outra isso pode acontecer, a empresa deve pagar as horas extras, se não significar que é um grande volume, que é uma coisa que está acontecendo com várias pessoas, e foi pontual para uma pessoa num dia, eu não vejo nenhum problema. As horas extras, no entanto, devem ser pagas. E, Alexandre, a empresa adota a redução de salário no período. Ela pode, no mês seguinte, adotar também a suspensão de trabalho? Sim, depois que ela adotou a redução do salário e de jornada proporcionais, ela pode, em um determinado momento, convocar as pessoas, avisar as pessoas que não vai mais manter a jornada reduzida, mas sim suspender os contratos. Então, ela convoca as pessoas, diz que aquele período acabou, e faz outro pacto com a pessoa, que é a de suspensão do contrato. O oposto também é possível. A pessoa está com o contrato suspenso, ela voltou, no entanto, a empresa continua sem demanda e ela precisa que as pessoas trabalhem um horário reduzido, ter o salário reduzido. Isso também é encadear as medidas é perfeitamente possível. Algumas não são compatíveis para se aplicar ao mesmo tempo, né? Como é o caso de colocar em férias uma pessoa que está com o contrato suspenso. Não faria muito sentido. Mas encadeá-las no tempo e no espaço, uma depois da outra, é possível sim, é possível. E, Alexandre, a Mônica tem uma pergunta também interessante. Uma empresa pode suspender contratos de trabalho e seguir admitindo colaboradores? Pode. Ninguém diz que a empresa não pode contratar colaboradores nesse tempo de pandemia. Pelo contrário, as medidas provisórias visam preservar empregos. Se nosso objetivo é preservar emprego, admitir um colaborador, se não é um sinônimo de preservação de emprego, se não é alguma coisa próxima ou semelhante a isso, não sabemos mais o que será. E notem, o que não faz muito sentido é a gente pegar um determinado departamento da nossa empresa, que tem 50 pessoas com contrato de trabalho suspenso, e a gente contratar mais um para fazer aquilo que as 50 pessoas que estão suspensas fariam. Não é coerente. Eu repito, ética, coerência, respaldo em todas as normas trabalhistas são muito importantes quando a gente fizer o nosso planejamento, gente. Então, a empresa tem diferentes setores. Um setor pode estar com as pessoas afastadas e outro pode estar demandando gente. Há várias empresas nessa situação, né? E ela pode sim contratar a pessoa. Cuidado apenas com contratações que você faça para o mesmo tipo de cargo e função que está com o contrato suspenso ou reduzido. Porque pode haver algum erro de calibração na medida que foi adotada pela empresa. Alexandre, tem uma pergunta aqui a respeito de alguns cálculos de pensão alimentícia,
eu quero também falar para os nossos participantes. Eu percebi algumas perguntas bem conectadas ao departamento pessoal. Então, eu vou levar para casa, entender se a gente consegue viabilizar algum webinar, alguma live com especialistas de departamento pessoal, para também sanar dúvidas de cálculos, tá? Então, o objetivo aqui é que a gente tente ajudar profissionais que têm dúvida a respeito do texto da medida provisória número 936, tá? E na sua tela você tem esse pop-up. O Alexandre, ele trouxe muito conteúdo sobre MP 936 na primeira edição do webinar. Essa é a segunda. Ele falou 1 hora a respeito da MP 936, então se você ainda tem muita dúvida, checa, por favor, é só clicar nesse pop-up e você vai conseguir assistir a primeira edição do webinar sobre MP 936, ok? E é muito importante, Bianca, que as pessoas continuem participando, porque o entendimento do direito é igualzinho à vida. Enquanto a sociedade evolui, a sociedade muda, o direito também muda o tempo todo. É um organismo vivo, embora seja lá impregnado nos papéis, né? Mas o que acontece é que, diante de uma mesma norma, no tempo e no espaço, há diversas interpretações. Isso também vale para os MPs. Né? Em determinado momento, o próprio Ministério da Economia, o próprio Executivo pode soltar orientações sobre a interpretação das normas para evitar que as pessoas sigam caminhos muito diferentes. Então, é muito legal que as pessoas se mantenham conosco, porque toda vida que isso acontecer, nós teremos o reflexo disso nas nossas discussões. E deve acontecer. Perfeito. Agora é 1h57, a gente finaliza nosso segundo webinar com o Alexandre. Eu quero agradecer imensamente, Alexandre, a sua participação e a sua predisposição, a sua 1 hora de doação aqui de conteúdo e com tudo o que você estudou e o que você sabe a respeito da medida provisória 936, levando esse conteúdo para todos os profissionais que estão aqui. E eu gosto bastante de falar uma frase: não estamos todos no mesmo barco, porque tem barcos que são em jatinhos, com ar-condicionado, com a comida de melhor qualidade, mas tem bancos duros, tem 100 bancos, mas a gente está na mesma tempestade. E é pensando nisso, estamos todos nessa mesma tempestade, tentando ajudar vocês, todos os nossos clientes, quem não é cliente da Cato, independentemente da nossa relação, a Cato Empresas enxerga todos os profissionais e todas as empresas com muito respeito, e a gente aqui tem esse compromisso de levar conteúdo para todos os profissionais do Brasil. Alexandre, eu te agradeço imensamente, agradeço a todas as pessoas que participaram, interagiram aqui conosco. Mandem o seu feedback, por favor, escrevam aqui no chat. Eu não sei se a área de marketing vai viabilizar uma pesquisa de satisfação. E, por favor, pessoal, me fala o que vocês gostariam de ver nos próximos webinars, tá? Semana que vem, nós teremos um webinar a respeito de o RH humanizado. RH humanizado em meio aos desafios do trabalho remoto. Mas tem também algumas lives no Instagram rodando, tá? Então, tem muito conteúdo e tudo feito, preparado com bastante carinho para vocês. Vocês vão conseguir assistir essa webinar depois, vai ficar disponível, e se você não conhece ainda a sua executiva de contas ou a pessoa que te atende na Cato, acho que a gente tem o telefone da Cato na tela. Está aí na sua tela, 4133-7690, ou acesse o nosso site, tem o link para que você escolha a melhor forma de atendimento. É com muito carinho, Alexandre, que eu me despeço de todos. Muito obrigada pelas interações e me conta o que vocês querem ver nos próximos webinars e lives. Ou manda aqui, ou eu também estou nas redes sociais à disposição para que a gente consiga sair
mais forte desse momento. Alexandre, obrigada, e aos nossos participantes, muito obrigada. A gente se vê na próxima. Até lá, gente. Fiquem com Deus. Muito